Neste vídeo, eu vou tratar de uma armadilha que todos os crentes podem cair, a armadilha da ingratidão. Todo crente tem que ter cuidado com este pecado, o pecado da ingratidão. Não é um assunto tão pequeno como pensamos. Podemos sentir que gratidão não é nada mais do que dizer um educado obrigado. Podemos considerá-la apenas como um bom complemento à experiência cristã, em vez de como um componente crítico do caráter cristão ou um elemento essencial para a vida vitoriosa. Se pensamos assim sobre gratidão, erramos muito. Uma atitude de gratidão é, de longe, a mentalidade mais transformadora, exaltadora de Cristo e honrada por Deus que podemos adotar. Mais do que qualquer outra virtude, essa atitude tem o poder de destituir as inclinações perversas de nossa natureza caída e trazer alegria e bênção duradoura às nossas vidas e às vidas daqueles ao nosso redor. Em contraste, quando escolhemos ser ingratos, as raízes da nossa ingratidão afundam profundamente no solo contaminado de nossa natureza caída e produzem todos os tipos de frutos corruptos, atitudes insalubres que afetam negativamente nossa saúde espiritual e bem-estar emocional. Poucas coisas estão menos se tornando para um filho de Deus do que um espírito ingrato. A ingratidão está no centro de nossa natureza caída. Paulo nos diz que a idolatria, a adoração de si mesmo e a veneração dos seres criados estão enraizadas em nossa relutância em ser grato a Deus. A fonte da idolatria não é intelectual, mas moral. Não é uma questão de ignorância, mas de uma escolha teimosa de rejeitar a Deus. Note o que a Bíblia diz. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo diz isto quando escreve aos Romanos. Isso está no capítulo 1, versículo 21. Observe também em Romanos 1 que a ingratidão foi recebida como o julgamento de Deus. Lendo lá, nós vamos encontrar as seguintes palavras: eles se tornaram fúteis em seus pensamentos e seus corações tolos foram endurecidos. Podemos rastrear a maior parte do que está errado em nossa vida para uma única fonte: uma atitude de ingratidão. Criticamos e reclamamos muito mais do que gostaríamos de admitir. Se optarmos por cuidar de um espírito resmunguento e defeituoso, podemos, infelizmente, sentir uma sensação de satisfação justificada por um curto período de tempo. Mas onde está a linha quando Deus diz: basta, é o suficiente? E quais são as consequências? Podemos ser tentados a acreditar que neste dia de graça o Senhor vai desculpar ou ignorar nossa atitude de ingratidão, mas não é assim. As coisas que aconteceram à nação de Israel, a Bíblia diz que foram escritas para nossa instrução, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, e nos dizem explicitamente que não devemos tentar o Senhor, no versículo 10 deste capítulo, de 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 9, ou murmurar como alguns deles murmuraram, versículo 10. Pouco mais de um ano depois que Moisés os levou para fora da escravidão egípcia
por sinais e maravilhas espetaculares, eles reclamaram e o Senhor ouviu isto e a sua ira foi ascendendo contra eles. Isso está em Números capítulo 11, versículo 1. Deus havia suportado suas fraquezas, queixas anteriores, mas nesta ocasião o julgamento de Deus foi imediato e severo, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. É isto que diz lá. Nunca foi a intenção de Deus que toda uma geração vivesse e morresse em uma terra seca e estéril, mas foi isso que aconteceu? A Bíblia diz, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Números capítulo 14, versículos 28 e 29. Se escolhermos uma atitude de ingratidão, também nos encontraremos vagando em um deserto espiritual, um lugar onde as nossas vidas se tornarão cada vez mais vazias e estéreis. Se perdermos de vista a bondade de Deus e adotamos a ingratidão do mundo, perderemos a alegria de Deus e, em vez disso, experimentaremos as frustrações que o mundo experimenta todos os dias. Se consumirmos enormes quantidades de tempo e de energia mental ruminando sobre as mesmas pessoas, problemáticas e situações frustrantes, seremos, por nossa própria escolha, constantemente infelizes. Habitar-se na insatisfação, ter o hábito da insatisfação, é um hábito emocional destrutivo que diminui nossa capacidade de experimentar a alegria e ação de graças. Deus sabia o que a congregação de Israel precisava e ele lhes deu maná, o pão do céu. Mas eles escolheram ser ingratos e a partir desse momento o maná parecia-lhes comum e pouco atraente. Em seus corações, eles começaram a desejar algo diferente, algo do Egito. Você talvez já ouviu e já sabe as queixas deles e os desejos deles de voltar ao Egito e apreciar o que o Egito oferecia. Se não sabe, você pode ler Números capítulo 11, do versículo 5 ao 6, ou todo esse capítulo. Quando começarmos a sentir que o que Deus nos deu é menos do que merecemos, nossos desejos não cumpridos se voltarão para o ressentimento. Perderemos o apreço pelas muitas bênçãos que temos e nos tornaremos desanimados, porque não temos o tipo de casa, trabalho, cônjuge ou filhos que outros têm. Essas frustrações podem implodir em brigas e brigas entre si, porque continuamos desejando o que não temos e não podemos obter. Leia algo disso escrito por Tiago em seu livro, no capítulo 4, versículo 2. Como Israel detestava o maná, então afastamo-nos a provisão diária de Deus com decepções ou nojo. Então nos perguntamos por que nossa força espiritual secou ou por que somos tão atraídos por comportamentos pecaminosos que parecem oferecer a realização pessoal que nos falta. Podemos perder anos perseguindo relações não espirituais ou posses materiais em nossa busca para encontrar a satisfação pelo qual desejamos. Deus pode nos permitir ceder por um pouco tempo,
Mas em algum momento essas coisas se tornarão repugnantes para nós, para os verdadeiros crentes, quando percebemos que desejos egoístas nunca podem ser satisfeitos. Isto aconteceu com Israel na história, em Números capítulo 11, os versículos 19 e 20. Em algum lugar, ao longo da linha, devemos aprender que o verdadeiro contentamento vem de estar satisfeito com o que Deus já nos deu. Como qualquer virtude cristã, uma atitude de gratidão não é desenvolvida em um só dia. É o fruto das escolhas diárias, momento a momento, que fazemos para seguir o comando do Senhor, para agradecer em todas as circunstâncias. É isto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 18. Treinar nossos corações para procurar e identificar nossas bênçãos diárias e sua bondade é um bom exemplo para isto. Estar atento aos nossos benefícios e expressar gratidão ao Senhor e aos outros deslocará nossa inclinação de ser ingrato. Um espírito grato nos colocará no meio da vontade do Senhor. Só Deus pode nos transformar nas pessoas verdadeiras e gratas que queremos ser. A Bíblia diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quando cedermos a Ele, a Deus, nossa fé crescerá e amadurecerá, Deus será glorificado e será nossa alegria vê-lo em cada passo do caminho. A Bíblia diz, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tudo, porém, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Essas palavras estão em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 11.